jornal O Quê? Foi um semanário em formato tabloide que circulou em Sergipe durante 10 anos a partir de 1986. Fundado pelos jornalistas Luiz Eduardo Costa e Hugo Costa, e também pela jornalista Clara Angélica Porto, que era responsável pela sua edição, era a sua editora. Neste vídeo de memórias, Clara Angélica Porto nos conta o processo de nascimento do jornal O Quê? E o modo como conduziu o periódico até que ele encerrasse as suas atividades. Vamos ouvir Clara Angélica. Repare como nasceu o jornal O Quê, viu? Jackson na prefeitura. João Alves, que me adorava e eu adorava ele. Ali foi uma grande amizade de duas pessoas que se admiravam mutuamente, porque João Alves era de uma inteligência. Aquele homem era uma águia. Que pena que a velhice tirou o que ele tinha de mais bonito nele, que era o cérebro. A inteligência. Que homem inteligente, Jorge. Eu não sei se você conviveu de perto com ele, como eu convivi. Mas aí era Jackson na prefeitura. Eu com esse histórico de ter acompanhado, né, feito parte ativa na campanha de Jackson, e com esse histórico de João Alves, eu era menina dos olhos do jornalismo sergipano de João Alves, era eu. Aí Hugo e Luiz Eduardo estavam mal, porque, como eles eram, né, de Augusto Franco, eles tinham perdido, puxaram o tapete. Quem era o grupo político que ia querer? Aí me chamaram, o Hugo me ligou, que Hugo me ligava quase todas as noites, eram noites insones, de intermináveis conversas. E eu aprendi muito com o Hugo, sabe? Precisão, afastar-me do prolixo ao escrever, entendeu? Era muito bom conversar com o Hugo, porque o Hugo era de uma inteligência, ele era uma faca, né? Afiadíssima, né? E de uma inteligência assim, enorme. Não era erudito como o Luiz Eduardo, entendeu? Mas era inteligentíssimo. Aí me chamaram, eu fui lá para o Jornal da Cidade, lá eles me fizeram a proposta. E não me iludiram como se eu fosse uma menininha. Luiz Eduardo disse, eu fiz isso com o João e com o Jackson, Clara. Eles não vão querer nada com a gente só pode botar um jornal com alguém que tem acesso a eles, porque a gente precisa de matéria paga do governo para sobreviver, para pagar gráfica, tarará. Ele adora, e você tem um bom entrosamento com o Jackson, porque você até admitida da Gazeta foi por causa de Jackson. Agora você imagine os meus dois musos do jornalismo sergipano, que Hugo já me acompanhava desde criança, né? Me fez poemas, fez crônicas, você lembra daquelas histórias, sim, da Rádio Cultura, né? Fez uma matéria na revista de Aracaju, revista de Sergipe que ele fez, onde ele falava da minha autoalfabetização, né? Eu tenho essa revista. E Hugo era assim apaixonado, né? A crônica que ele fez da cidade, ele terminava dizendo, em um dia, Clarinha vai brilhar mais do que a estrela d'alva. Era assim que ele me via em criança. Então, me conhecia de criança. E Luiz Eduardo era meu ídolo do jornalismo sergipano, porque eu lia avidamente tudo que Luiz Eduardo escrevia. E Nino Porto me dizia, olha, não são matérias assinadas, mas isso é eles, aquilo é ele, entendeu? Então, eu procurava ler Luiz Eduardo. E tinha, assim, uma admiração enorme. E já estava trabalhando com ele na Açúcar e tal, né? Aí a admiração aumentou, né? E
E aí recebeu um convite de Luiz Eduardo e Hugo para fazer um jornal com eles. Aí eles disseram, você tem 20%, você entra de sócia com 20%, eu com 40% e Hugo com 40%. Aí eu disse, vou à luta. Aí liguei para doutor João. Doutor João, quero falar com o senhor com urgência, mas é um assunto só para nós dois, e eu não quero no Palácio Olímpio Campos, não, quero na sua casa. Eu tinha essa intimidade, porque muitas vezes ele mandava me buscar para tomar o café da manhã comigo, aí eu tocava piano para ele, entendeu? A gente, olha, eu vou dizer, eu adorava João Alves. Que homem lindo, entendeu? Tem os problemas dele políticos, as coisas que fez erradas, sabe como é, Jorge? Mas ele era brilhante, Jorge. Ele era brilhante. Então eu adorava ele. Ele disse, não, eu vou mandar um motorista. Não, doutor, eu vou. Não. Vou mandar um motorista ali buscar, você vem tomar o café da manhã comigo. Aí eu falei do projeto, do jornal o quê? Seria um semanário de... Mas, enfim. Aí falei. Aí ele disse, Clarinha, o projeto é fantástico, excelente. Com suas entrevistas, com sua capacidade de análise. Eu acho que é excelente. Eu quero ajudar você a realizar isso. Mas você vai fazer isso sozinha? Aí chegou a parte do assunto, né? Eu disse, doutor João, sozinha não dá, né? Mas eu tenho 2 sócios que são as maiores penas de ouro do jornalismo vivo de Sergipe. Aí ele já se retesou. Quem são, Clarinha? Eu disse, vixe, Maria, qual é o que vai doer menos nele, para dizer primeiro, né? Luiz, né? Que Luiz é menos... Dói menos do que o Hugo doía, né? O Hugo doía, né? Meus ídolos do jornalismo. Aí, doutor João, Clarinha, você vem com uma proposta perfeita. Você é perfeita. E você vai se juntar logo com 2 homens que já me prejudicaram, já botaram tanta coisa em cima dos meus ombros que não existe, já inventaram tanto horror comigo, me prejudicando em campanhas políticas, nas minhas gestões administrativas. Aí eu deixei ele desabafar, né? Ele nervoso, e eu comendo meu cuscuzinho com ovo, né? Quieta. Aí eu disse, doutor João, Hugo é meu amigo de infância. Ele já era um senhor para mim naquela época, me fazia crônicas e poemas. Luiz Eduardo, eu trabalho com ele na subsecretaria, tem sido meu ídolo de jornalismo desde a minha mais tenra idade, desde a minha adolescência. Quando eu entrei para o jornalismo, eu já me espelhava nele. Porque eles são mais velhos, né? Luiz Eduardo é mais velho, 10 anos do que eu, e Hugo era mais velho, acho que uns 15, né? Que o Hugo não dizia a idade, sabia disso? Não dizia, ninguém sabe a idade dele, nem quem sabe direito. Hoje sabe porque ele lidou com as papeladas, depois que ele morreu. Aí eu disse, doutor João, eu sei, eu tenho consciência de tudo que eles já representaram como jornalistas de Augusto Franco na sua vida política e até pessoal. Agora, o que é que o senhor prefere? Na sua direção ou na direção contrária? Aí ele olhou para mim, mas você é demais, né, Clarinha? Você sabe me dobrar. Eu digo, não quero lhe dobrar, não. Só estou lhe ajudando a raciocinar. O jornal que vai manter uma independência, mas o senhor, botando as matérias pagas do governo no jornal e patrocinando, eu preciso de um mínimo mensal de matérias pagas do governo. O senhor acha que isso não vai ser bastante espaço no jornal? As entrevistas que eu vou fazer, as matérias que eu vou escrever sobre as obras, e claro, Hugo e Luiz,
iremos sempre manter a independência editorial. Mas não vão mais para sua jugular, nem para seu coração. Não vão mais ser mortais. Aí ele olhou para mim e disse, eu vou ligar agora para Raimundo Luiz. Quanto você precisa por mês? Eu disse 10 mil. Naquela época era muito dinheiro, sabe, Jorge? Eu disse, eu preciso de 10 mil por mês. Aí ele ligou para Raimundo Luiz, olha, minha amiga Clara Angélica vai passar aí hoje de manhã lhe procurar e vocês vão acertar uma pauta para esse mês e vão acertar pautas mensais de matérias pagas do governo no valor nunca menor de 10 mil. Naquela época era cruzeiro, né? Aí fui lá, cheguei, Raimundinho, porque Raimundinho era da equipe da cultura, né, amigos? Quando eu chegava menina na cultura, eu passava pela mesa dele, ele lá escrevendo, falando francamente, aí eu dizia, falando francamente, né, Raimundinho? Aí ele me pegava, me botava no colo, me beijava a cabeça, tá entendendo? Aí então eu tinha esse carinho, né? Raimundinho, ó, eu aqui, vamos falar francamente. Aí aquela brincadeira, acertamos tudo. No mesmo dia eu fui de tarde conversar com o Jackson, liguei, Aninha, estou chegando aí, preciso falar com o Jackson. A mesma reação. Luiz Eduardo escreveu me chamando, na maior desrespeito. Eu disse, mas isso já passou. A mesma conversa que eu fiz com o João, fiz parecida com ele, mas adaptada à personalidade de Jackson, né? Aí saí de lá, acho que foi com, sei lá, 3 mil, 4 mil, não me lembro. Eu me lembro dos 10 mil, que era um peso. Pronto. Aí o Hugo ficou no jornal 15 dias. Aí Luiz Eduardo não acreditou a facilidade com que eu tinha levantado, né? O patrocínio, viabilização financeira da gente abrir o jornal. Pronto. Aí eu ia para casa de Hugo, porque o Hugo tinha preguiça de escrever, e dizia, venha para cá. Eu levava a minha maquininha elétrica portátil para casa de Hugo. Umas 2 vezes, Brian até apareceu lá. Ficava escrevendo a minha matéria, as minhas matérias, né, porque era eu que fazia o jornal quase todo, e o Hugo me ditava a dele, porque tinha preguiça de bater na máquina, entendeu? Estava naquela fase já de vida, sabe? E eles ficavam conversando, tomando cerveja, e eu trabalhando, né? Já tinha feito a de Hugo, mas aí ficava lá, para não ficar no vai e vem. Ficava lá até terminar as minhas, né? Era o escritório. A gente não tinha escritório, a gente trabalhava em casa no início. Aí pronto, 2 semanas, na 3ª semana o Hugo disse, eu não vou ganhar muito dinheiro, eu não quero essa peste não, mas... O Hugo disse, agora só sou eu e você. E a gente não tem condição de ter ninguém ainda. Eu disse, não, a gente vai convidar. Eu seguro com você, e vamos convidar. E convidei Joãozinho Barreto para a coluna social, convidei Araripe Coutinho, Luiz Eduardo convidou Zelita, que fez 10 anos de crônicas belíssimas no jornal O Quê? E está tudo nas mãos do Luiz Eduardo, tem que ter a paciência para procurar, digitar tudo, tá entendendo? Ele tem toda a coleção, 10 anos. Tamari, como repórter, né? Aí depois tinha, assim, colaborações, mas depois eu chamei Niltinho, meu irmão, para fazer uma coluna econômica, que era muito desgaste para mim e para Luiz, ter que pesquisar economia. A gente fazia, né? Mas para que o desgaste? Aí eu digo, a Nilton não saca dessas coisas. Luiz, eu peço a ele para não ir muito para a direita, e para ele fazer uma análise semanal econômica. Aí Nilton se deu tão bem, foi tão apreciado, que no fim pegou carteira e tudo, né? A história foi essa do quê? Aí ficamos. Aí, veja bem, Luiz era o diretor, né? E eu entrava como chefe de redação. Luiz fazia
as resenhas e o editorial, e às vezes a primeira página. O resto do jornal, eu fazia a entrevista da última página, o resto do jornal era todo ele escrevendo. Eu sou editora, por que é chefe de redação? Não, é redação de mim mesma. Por que você não bota de editora, Luiz? Porque nunca teve mulher editora no jornal, e é um semanário de análise política. Ele disse, eu acho que é. Eu disse, está vendo como você está discriminando? Me dê a Clara o que é de Clara. Aí no próximo jornal já estava. Editora Clara Angélica Porto, diretor Luiz Eduardo Costa, mas ele resistia um pouquinho. A geração, né, Jorge? Um semanário de análise política. Qual era a mulher que escrevia análise política naquele então? Nenhuma. Qual era a mulher que escrevia editorial e opiniões? Nenhuma. Qual era a mulher que fazia análise? Nenhuma. Entendeu? Então, eu assinava a entrevista, eu tinha uma coluna política chamada Rodapé, mas era eu que fazia as outras matérias todas. Aquela terceira página, que era uma das páginas preferidas do jornal, embaixo era a coluna Rodapé, era toda minha, entendeu? Aí tinha João Barreto, tinha Zé Litinha, Araripe, né? Mas o jornal era todo eu. Luiz fazia a segunda página e a primeira e a opinião. Às vezes ele não fazia opinião, porque não tinha tempo. Quando ele foi ser secretário de comunicação, ele não tinha tempo. Aí ele dizia, olha, a primeira página é minha. Aí dava 4 horas da tarde, da sexta-feira, que a gente fechava o jornal na sexta, e nada. Aí eu ia, fazia uma primeira página e deixava de plano B. Às 6 horas ele ligava, estou aqui ainda com o governador, era Valadares, né? Estou aqui com o governador ainda, não sei que horas eu chegar, acho que não vai dar para eu fazer a primeira. Minha filha, você se incomoda de quebrar esse galho mais uma vez? Eu dizia, já está pronto, Luiz, só estava esperando você me avisar para eu mandar digitar e fazer. Já está pronto, porque eu já lhe conheço, né, Luiz? Ele, quá. E assim era, entendeu? A única coisa que ele fazia, que eu nunca fiz, foram as resenhas. Se lembra que tinha uma resenha nacional, uma resenha internacional. Mas a opinião, primeira página, muitas vezes ele não tinha tempo de fazer, porque além de ser secretário da comunicação, ele era muito dava muita assessoria pessoal a Valadares, né? Então viajava muito pelo interior, com Valadares. Luiz é jeitoso, né? Aquela pessoa que chega, todo mundo gosta, né? Então... e tem um termômetro, assim, o olho dele parou, ele já tem um termômetro da situação para instruir o governador, né? Então, ele tinha muito esse papel. E eu, com esse papel no jornal, o quê? Era adorada pelos deputados na Assembleia. Quando eu chegava na segunda-feira lá, de mini saia, era um sucesso. Aí, Marcelo Deda, eu quero fazer uma pausa para registrar que chegou nesse momento, nesta Casa do Povo, a bela jornalista Clara Angélica Porto, entendeu? Tinha essas coisas. Com os políticos de então, eu consegui a pensão vitalícia de J. Inácio. Os deputados votam, mas tem que mandar a palavra final do governador, aceitar ou não, né? Mas quem era o secretário em chefe da Casa Civil à época era Evaldo Campos, que era uma gracinha, né? Mesmo com ideias equivocadas, mas a pessoa humana dele era uma gracinha, né? Gentil, cavalheiro. Aí fui lá procurar Evaldo. Evaldo, eu quero lhe procurar, porque eu quero sua cumplicidade e parceria no projeto. Aí eu disse, eu já conversei com o Zé Carlos Machado, ele me explicou a burocracia, eu tenho que escrever uma exposição de motivos, eu já trouxe aqui para lhe mostrar. Mostrei a exposição de motivos que eu tinha escrito, bem assim, bem pungente, sabe? Bem tocante, que era para tocar mesmo os corações. E ele ficou emocionado, ele disse, pode contar comigo, estou dentro, eu vou lhe garantir que o governador assina.
vá lá e consiga o voto dos deputados. Aí eu passei, assim, acho que uns 15 dias. Cada dia eu procurava, passava uma tarde com um deputado diferente. Era a tarde inteira, porque quando chegava, eles não queriam me deixar embora, né? Aproveitava, colhia matéria, que todo deputado é fonte, né? Eles são boas fontes. Então, eu tinha as fontes e conversava e só saía da sala com o voto assegurado, né? Eu fiz cópia da exposição de motivos para todos. Marcelo Ribeiro e Marcelo Deda eu tinha, não precisei de convencimento nenhum, que eram pessoas, né, de boa cabeça, né, de bom nível, né, e Ribeirinho, que era louco por mim, também, aí eu digo Ribeirinho, aí depois teve aquele de Ribeirópolis, como era o nome dele, Maria, quando leu a exposição de motivos, se emocionou, ficou com os olhos rasos d'água. Aí disse, minha filha, você tem meu voto e vou conversar com meus amigos. E assim eu consegui, o projeto de Inácio foi votado por unanimidade na Assembleia Legislativa, graças ao meu trabalho de formiguinha.